Fala, meus amigos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, mais uma vez, né, tô com uma grande amiga aqui que o digital me deu, né, mas antes de estar trazendo as informações sobre ela, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito aqui no canal, cara, não faz isso comigo não. É de graça, tá bom? Olha aqui, ó. É só você clicar em inscreva-se. Você vai, a partir desse momento, se tornar um inscrito no canal. Eu tenho certeza que as vendas vão começar a fluir de uma forma natural, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa seu like e deixe seus melhores comentários aqui abaixo, né? Vamos lá. A minha querida amiga e convidada de hoje é a Martine Costa, né? O Instagram dela é o martinecosta.eds, né? Ela iniciou no digital no final de 2024. E ela já tem um faturamento total de mais de 200 mil reais exclusivamente como afiliado, né? Então, Gabriela Martine Costa, né? Melhor dizendo, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Muito Podcast. obrigada, muito obrigada. Eu sempre sonhei estar aqui, viu, Ângelo? É mesmo? Quando você Ó, fez o convite, eu falei, meu Deus, eu não acredito. eu percebi lá E na graças a Deus mensagem. estou aqui. Galera, como né, eu sempre falo, né? A Gabriela, a Martine Costa, né? É mais uma das pessoas que vocês pediram para eu trazer aqui. Ou seja, né? Eu tenho alguns network onde eles me recomendam, Ângela, vai lá e leva esse nome, leva essa pessoa, porque eu tenho certeza que a história dessa pessoa vai ser impactante, vai falar muito com o teu público, né? E atendendo ao pedido de vocês, eu fui atrás, né, da Gabriela Martini, né? Eu peguei o contato dela, a gente já trocou uma ideia. Cara, a história dela tenho certeza absoluta que vai, né, de encontro com muita gente aqui do digital, né? Mas com isso em mente, Gabriela, né, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, bem suave, bem de boa, né, como eu falo pra galera, se você quiser, né, soltar alguns insights, os famosos ouros, né, que a gente gosta, né, por mais que vão ter muitos no deixar. pós-call, né, se você quiser, pode ficar bem à vontade, tá bom? Mas vamos lá, né, pra gente dar início, né, Gabriela, a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, conta pra gente um pouquinho, né, esquece um pouco do digital, antes do digital. Quem que era a Martine Costa? Quem que era a Gabriela? Meu nome é Gabriela, eu tenho 33 anos, sou casada com o Fefo, o cara que realmente salvou minha vida em várias questões, né? E eu era CLT, uma funcionária, assistente administrativo no escritório de advocacia. Resumidamente, sofri assédios morais, psicológicos, e foi aí onde meu marido falou: por que que você não tenta ser afiliada? Eu nem sabia o que que era isso. Eu falei: se ele falou, né? Quem sou eu? Aí eu fui com a cara e coragem e comecei a estudar. Lá atrás eu comecei, como eu comecei a dar uma olhada lá atrás, eu comecei vendo o Joba, não sei se você já viu o Joba. Joba do cabelão. Joba, é. Eu comecei assistindo o vídeo dele. Aí eu comprei o curso do Alex Vargas e, né? Aí nesse meio tempo foi onde lá para setembro, outubro, eu fiquei afastada do meu emprego, foi onde eu consegui me dedicar ao digital. É onde eu comprei o curso do Caio, né? E comecei a estudar ao fundo. Conheci o Ronaldo através do Caio, comprei a comunidade Scala e foi onde tudo começou, né? Comprei o curso do Ronaldo, veio as primeiras vendas. Não entendia muito bem ainda o que eu estava fazendo, mas sempre estava ali confiante. E depois ele lançou o Topo em janeiro. Ele lançou em dezembro, né? Só que eu entrei na segunda turma. E daí até agora é só topo, um amor, assim, pelo topo total. Gabriel, mas me tira uma dúvida, né? Só voltando um pouco ainda, você falando a respeito do seu trabalho, né? Você falou que tinha um trabalho bem exaustivo, né? Vamos dizer assim, quando Sim. você era CLT, né? E você falou que o seu marido, né, já te deu a ideia, ó, por que você não vê esse lance de afiliado? Da onde que ele conhecia isso? Ele também trabalha atualmente hoje? Ele já trabalhava nessa época com um afiliado? Não, não, meu marido é programador. Mas teve uma época, eu não lembro o ano, que acho que estava na moda drop. Sim. E aí ele foi xeretar, sabe? Ele foi começar a ver.
E aí eu acho que ele lembrou dessa época do drop e falou: Ah, tem um afiliado. Aí foi onde ele falou assim: Ó, vê o vídeo desse cara aqui, que era do Joba, do Joba, né? Sei lá como que fala. E aí foi onde eu comecei a ver e procurar. Show de Não, bola. não entendia nada, não sabia de nada, nem sabia quem era Caio, Ronaldo, ninguém. Tá, e me tira uma dúvida. Quando você começou a procurar, né? Começou a comprar o seu primeiro curso, tudo isso você fazia enquanto você ainda estava lá sendo um assistente administrativo? Sim, eu trabalhava home office, né? Então, como já estava num período muito es- esgotante, né? Para mim, então, foi onde eu comecei a procurar. Eu trabalhava de casa, então sempre entregava, mas também ficava de olho no que eu tava, no que eu podia fazer, né? Entendi. Então, um outro detalhe, né? Quando foi que começou a acontecer as coisas no digital? Assim, você falou que é, no final de 2024, né? Foi quando você começou a estudar, mas ali já começou a vir as primeiras vendas ou não? Finalzinho de novembro, acho que uma, 2 semanas depois que eu comprei o Comunidade Scala, começou a vir umas vendas, assim, mas nada, não era recorrente, sabe? Era, como Uma- diz, a sorte, sabe? era o marketing da esperança, né? Você sobe e fica torcendo para É, vender. é, Show de bola. exato. E me tira uma outra dúvida, né? Exemplo, você começou então ali em novembro, né? Final de novembro, já depois de alguns dias já começou a vir as primeiras vendas, né? Mas quando que você de repente viu que você estava no caminho certo, que você poderia de repente deixar, por mais que era home office, né? Que você poderia deixar o seu trabalho de lado, né? Porque você de repente viu ali, enxergou algum potencial de pelo menos, né, a princípio receber a mesma coisa, né, ou viu que já era possível, né, receber um valor bem mais alto, né, do que no seu trabalho. Cara, na verdade, eu não tive muita escolha, né? Ou eu continuava no meu trabalho, que era uma coisa que estava me fazendo mal, eu não conseguia mais trabalhar, fiquei afastada por INSS e tudo mais. E meu marido falou: não dá mais pra te ver desse jeito, é melhor você sair, né? Aí foi onde eu consegui fazer com que me mandassem embora. Ou eu saía do emprego ou eu ia continuar doente, sabe? Nem tinha, nem sonhava que ia dar certo no digital, nada, nada assim. Tanto que eu falo que a minha jornada foi bem, bem desafiadora. Foi bem, bem desafiadora mesmo, em todos os sentidos. E quando, exemplo, você começou, você falou para mim, né, anteriormente, que você tem um hiperfoco, né, em algumas coisas. Tenho. Não sei se para estudo, para trabalho, né, mas você acha que, vamos dizer que esse detalhe seu também te ajudou no requisito afiliado, nos estudos, ou Sem dúvida, sem dúvida. Ah, ali no, ó, tipo, vai, começando agora em janeiro, de janeiro 25, que foi onde eu comecei no topo. Eu ficava, assim, umas 18 horas na frente do computador, estudando, aplicando, tentando saber o que eu estava fazendo, o que eu não estava fazendo. Porque, tipo, lá em janeiro, lá, você quer subir todos os nichos, você não sabe nem o que está acontecendo na sua vida. Mas você quer, sabe? E aí eu fui subindo todos os nichos, fui ficando negativo e fui na loucura, fui na loucura. Tive que trabalhar muito minha mentalidade. Tive que me apegar muito. Eu sempre fui uma pessoa apegada a Deus. Sempre tive que me apegar muito. Apeguei muito mais para poder fazer acontecer. que top. Eu acho engraçado que eu já entrevistei hoje com certeza mais de 200 pessoas, né? E todas, sem exceção, né? Falam justamente isso. Eu comecei a ter resultado, né? Quando eu entendi que eu precisava me achegar mais a Deus, né? Eu acho que é um Sim, ponto extremamente importante, né? Nas nossas vidas. E é um ponto em comum em todas as histórias, né? Todo mundo que vem aqui passa por um momento difícil, né? E alguma coisa acontece que a pessoa entende que esse momento difícil talvez seja porque, né? Ou a falta de resultado positivo, talvez seja
pelo motivo de que não está tão próximo a Deus, né? E quando a pessoa Sim. entende esse motivo e ela começa a se achegar mais, as coisas começam a acontecer de forma natural, né? Eu acredito que também tenha sido Sim. isso que aconteceu com você, né? Sim, ó, esse painel aqui, não sei se dá para ver direito. Só tem frases. Eu entrego, confio minha vida em suas mãos, meu Deus. Nunca tema, Deus nunca perdeu o controle. É isso que eu sempre fico vendo, que meu computador fica de frente. Então eu fico vendo 24 horas por dia. E foi, e sempre vai ser. Sempre. Que top. Porque eu já quis desistir muitas vezes, né? Muitas, não, muitas. Quando eu comecei lá em janeiro, eu conheci a Thalita, Natália Cardoso. Sherlocka foi meu primeiro grupo de networking. E a gente é amiga até hoje. E é muito engraçado, porque você começa a ver as pessoas tendo resultado, né? E você começa a se comparar. E, e as duas sempre, além do meu marido, óbvio, as duas sempre foram que não deixaram eu desistir, confiaram em mim quando nem eu confiava. E ó, eu fico arrepiada de verdade, porque elas me ajudaram bastante. Nesse período eu conheci também em janeiro lá, conheci a Anne, que era do suporte. São pessoas assim que sempre não deixaram eu desistir, sabe? É foda. São. Com certeza. Essas duas aí tem um lugar especial no coração de muita gente. Thali, Anne, Sim, né? São pessoas que a gente vê, né? Elas conseguem, cara, demonstrar um afeto tão grande pelas pessoas, né? E tipo assim, elas querem o bem do próximo, né? sim. E elas fazem mais do que deveriam fazer, né, para que isso aconteça, né? É top demais. Uhum, Inclusive, Thales já veio aqui, né? Thalita Cardoso, galera, já veio aqui. A Ana já veio aqui, sim, né? Ou seja, vocês conseguem entender que eu tô falando de um ambiente, né? Ou seja, um ambiente, ele molda a pessoa, né? É muito raro, talvez até impossível a gente moldar o ambiente, porque a força, a energia do ambiente é muito forte, né? Por isso que sim, eu sempre falo pra galera que, gente, se vocês não estão tendo resultado, cara, dá uma olhada no seu ambiente, nas pessoas que você convive, né? Daquilo que você conversa, porque se não tá sendo um ambiente produtivo, dá um jeito, mas muda de ambiente, sai desse lugar, né? A, a, sim, a Gabriele falou, né, que o ambiente dela passou ali a ser, né, tá próximo da Anne, tá próximo da Thalita, e são pessoas que têm um faturamento absurdo, né, um conhecimento absurdo sobre o mercado. Então, pelo fato dela se inserir nesse mercado, ela passou a conviver, a ver as mesmas coisas, né? Então, pra galera que tá nos assistindo, que já se inscreveu no canal, já deixou seu like, né, tá comentando aqui abaixo, gente, fiquem de coração mesmo, fiquem muito atento às pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Porque sem dúvida. da mesma maneira, né, que o ambiente ele pode te jogar lá pra cima, né, e você ter resultados extraordinários como a Martina tá tendo, infelizmente ele também pode te segurar e impedir de você prosperar, de você frutificar, né, de você ser uma pessoa melhor, né? Então tomem bastante cuidado, né, quando a gente se fala de ambiente, né? Quando a gente tá falando de ambiente, a gente tá falando das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente tá falando de ambiente, a gente tá falando das coisas que a gente escuta, das coisas que a gente vê, né? Então tomem bastante cuidado com isso, né? Concorda, Gabriel? Sem dúvida. Eu carrego para mim aquela frase que eu vejo muito, quando Deus quer te trocar de ambiente, ele primeiro te muda de mesa, né? Exato. Então, isso é a mais pura verdade. Gabi, me tira uma dúvida, né? Poxa, hoje você já tá aí mais de um ano de digital, né? Indo para 2 anos, caminhando para 2 anos. E por mais que o teu tempo, né, no digital seja pouco, né? Poxa, um ano digital é pouco no sentido de que se passou pouco tempo, né? Mas um ano Sim, digital também é muita coisa comparado, né, ao CLT, ao trabalho convencional, tradicional. Enfim, sim, e por mais que você tenha esse pouco tempo, você já fez mais de R$ 200 mil. Ou seja, é muita grana.
É muita grana, né? E acredito eu que você já tem uma experiência bem legal, né? E com base nisso, na sua Sim. experiência e no faturamento que você já teve, né? Quando você olha para o início, né? Por mais que você já tenha falado alguns, né? Quando você olha para o início, o que você identifica que foram os seus maiores erros, né? Pra gente poder ajudar a galera que é não cometer a mesma coisa. Cara, ir com sede ao pote, sem dúvida. Me comparar, não entender que que eu tenho um tempo, né? E a mentalidade, a mentalidade foi a minha virada de chave completamente. Porque lá quando eu comecei com as meninas, eu tinha muita crise de ansiedade. Pô, você tá ali perdendo grana e você não vê retornando. Tipo, pingava uma venda, pingava. Não era aquela coisa, nossa, eu tô na Sim, escala. Tanto que lá em abril, na primeira imersão do Ronaldo, uma semana antes, a grana tava acabando, né? Pra investir. E meu marido, a gente tinha um carro zero, 17 km, só tinha rodado. Meu marido falou: a gente voltando na imersão, a gente vai vender. A gente vai vender porque eu confio em você. E, cara, eu não confiava em mim. Eu não confiava, eu não acreditava. Eu achava que eu era, pô, o que eu tô fazendo, né? Que merda que eu tô fazendo? Tá todo mundo conseguindo e eu não. Tanto que a gente foi pra imersão, né? Conheceu galera sensacional. A gente voltou. Em maio foi quando começou minha primeira pré-escala. Logo depois que a gente voltou da imersão. Bati meus primeiros 100 dos 10K, né? E nossa, é o mais difícil de todos, né? E a grana estava acabando, o carro não tinha sido vendido ainda. Mas quando Deus, cara, Deus não tem, pra mim não tem igual. A gente vendeu o carro no último dia do mês de maio, quando já, tipo, não tinha grana. Não tinha. Tava passando tudo no cartão e deixa lá. Se sujar o nome, tá tudo bem. E eu tive que, nesse período, assim, eu tive que trabalhar muito. Muito minha mentalidade. e tira uma Muito dúvida, mesmo. Gabriela, justamente sobre isso, né? Tem várias pessoas que têm vamos botar esse assunto com um ponto de interrogação enorme, né? Quando a gente fala, poxa, eu tive que trabalhar minha mentalidade, né? A gente tá falando necessariamente de quê? Né? Exemplo, uma pessoa, de repente, que tem baixa autoestima ou que se compara muito, né? É muito ansiosa, né? Que tem esses detalhes que hoje em dia acho que 99% das pessoas têm. Como que a Sim. gente consegue melhorar isso? A gente, de fato, tem que buscar auxílio de um profissional, né? De um médico, algo do tipo, ou eu consigo fazer algumas coisas em casa mesmo que consegue me auxiliar, né? Como que foi o teu processo, né? Quando você fala que teve que melhorar a sua mentalidade, qual foi a ação que você teve que fazer para que isso acontecesse? Ângelo, ó, em junho, eu cheguei ao extremo. Eu cheguei ao extremo, assim, do meu cansaço mental, ao limite. Dá até vontade de chorar. Só não chora Mas porque não eu vou chorar também. A Anne tinha acabado de lançar, né, a turma, eu participei da turma Founders da Prostart. Eu tinha acabado de entrar. Deu 15 dias, eu surtei. Eu surtei. Eu fiquei afastada. Me afastei, né, da minha empresa por quase um mês. E foi aí que eu vi que eu precisava trabalhar a mentalidade. Eu comprei o curso da Isafan e lá eu descobri que eu tinha muita coisa para quebrar. Crença de, co- da, inf- crença de infância, de pai, de mãe, muita coisa, muita coisa, assim, foi difícil.
Mas na hora que você começa a estudar, né? Que nem eu comprei o curso da ISO, The Journey. Comecei a estudar, comecei a participar das calls, comecei a fazer os exercícios. eh, Ali eu vi que ou eu cuidava, né, da minha cabeça ou eu ia desistir. Eu tentei desistir muitas, muitas, muitas vezes. Só que eu tinha 2 opções: ou eu desistia e voltava a ser CLT, ou eu insistia para realizar meu sonho, né, eu continuava. A frase da Dory, né, "Continue a nadar", por mais que você não esteja vendo o resultado. Depois eu fui voltar com a minha operação no finalzinho de agosto. Lá foi minha primeira escala, meu primeiro começo de Nesse escala. período aí, você ainda estava na advocacia? Não, não, tá, é só digital, só digital, só digital. Só que o que acontecia? Eu não tinha resultado. Então você começa a se cobrar, você só vai colocando dinheiro, você não vê retorno. Exato. Tipo, tinha venda? Tinha venda. Era recorrente? Não. E aquilo acabava comigo, aquilo acabava comigo. Porque você começa assim, quando eu fui começar, a minha família, eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe me teve muito nova, com 15 anos, então fui criada por eles e pela minha mãe. Eh, Ninguém nunca acreditou, né. Tanto que quando a gente vendeu o carro, eu escutei, assim, Imagino. muita merda, sabe. E nesse momento, a única pessoa que sempre, as únicas, né, que eu falo, as únicas, as únicas pessoas que sempre estiveram do meu lado, primeiro foi Deus, segundo meu marido. Eu tenho 2 amigas de infância, que é a Carol e a Fer, que elas sempre, assim, elas nem sabiam o que eu estava fazendo, elas: "Só vai amiga, tipo, confio em você, vai dar certo". E aí onde entra Thali, Shirlene, Anne, Nicole, João. São as pessoas, assim, que me mantiveram firme, sabe, pra não desistir. Porque eu sempre escutei, eu falo que eu sou a ovelha negra da família. Eu sempre escutei que eu era burra e que eu nunca ia ser ninguém. Mas eu gosto de desafio, esse é o problema. Então, se eu desistisse, eu ia falar realmente que eu não era ninguém, que eu nunca vou ser ninguém. Eles estariam certos, né? Eles estariam certos. E a última vez que eles me desafiaram foi quando eu fiz bariátrica. "Pra que você vai fazer? Você vai engordar tudo de novo". Faz 6 anos que eu fiz, não engordei até hoje. Eu gosto do desafio. Ainda mais quando vem de pessoas que era pra ser o primeiro, seu primeiro suporte, sabe. Mas enfim, eu tive que quebrar tudo isso aí em mentalidade. Eu até me perdi agora. Eu entendi a resposta, né? Deixa eu só comentar em cima, galera. Quando a gente. Tudo isso que a Gabriela, né, que a Martine tá falando, né? São sobre detalhes que a gente tem que resolver que impede o nosso crescimento, né? Que impede de a gente prosperar, né? E mais uma Sim, vez, sem a gente querer, a gente volta a falar sobre o que eu falei antes, sobre o ambiente. Ou seja, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Que na maioria das vezes, né, família, por exemplo, que era pra te apoiar, não vai, eu tô contigo. Às vezes são as pessoas que, né, poxa, faz isso não, né? Não vai dar sim, certo, né? Então, é normal. O intuito do podcast aqui é justamente trazer toda a história até o sucesso. Então, eu quero que vocês entendam que o sucesso vai chegar, vai.
Só que vocês não podem comparar a sua história com a minha com a da Gabriela, porque, cara, cada um tem um processo individual e esse processo, às vezes, como o da Gabriela, como o meu, às vezes é muito doloroso, né? Sem Então, dúvida. eu não posso simplesmente ver, caramba, a Gabriela já faturou mais de 200 mil reais. Que top. Eu tenho que ver, cara, o que a Gabriela já passou pra fazer 200 mil reais? Estão entendendo? Tem todo um processo, tem todo, né, uma trajetória e às vezes tem espinho nesse caminho, né? E quando a gente se fala de família, quando a gente se fala de ambiente, às vezes a gente tá falando de... Às vezes não é nem por mal, né? Claro, às vezes tem pessoas maldosas, sim, que não querem de fato o nosso bem, mas Sim, às vezes, né, o marido, a esposa, a mãe, às vezes só tem um medo de você se frustrar, né? Então, poxa, continua aqui na CLT, no garantido, né? No garantido, sim, né? Então, às vezes, não é por mal, às vezes é por amor, pelo fato de o assunto ainda ser desconhecido, né? Poxa, por mais que o digital já esteja em alta no mundo inteiro, se eu falar pro meu vizinho que eu sou afiliado, ele vai falar que, cara, o que é isso? Né? Se eu falar que, olha, eu trabalho com tráfego, eles vão entender o contrário. Que totalmente ao isso? contrário. Se perdeu, coitado, Você filho tá da. louco? Tá entendendo? Então, é algo Sim, novo pra muita gente, né? Principalmente pros pais, que às vezes, né, já são de uma idade mais avançada, não entende, né? Às vezes, poxa, sim, eu tenho que ir na casa da minha avó pra poder tirar o celular do modo avião que ela botou sem querer e não sabe, tá entendendo? Então, acontece essas coisas, mas é por amor, é por cuidado, né? Mas sim, como eu falei anteriormente, se a gente quer, né, ter resultados extraordinários, a gente tem que estar em volta de pessoas que também são extraordinárias, né? A gente tem que andar com pessoas que têm, se possível, mais resultado do que a gente, né? Ou seja, eu tento sim, sempre fazer com que eu seja o mais pobre da mesa, né? Eu seja o menos inteligente da mesa, né? Porque eu sempre vou querer aprender coisas novas, né? Então, pra galera que tá nos assistindo mais uma vez, gente, estejam, né, bem atentos ao ambiente que vocês convivem, né? É claro que se for esposa, se for marido, cara, dá um jeito, né? Mas tem pessoas que não tem como você se afastar elas, né? E sim, elas só vão, né, acreditar quando você começar a ter, né, as conversões, né? Quando começar a ter resultados, sim, né? E a maior prova de que você vai conseguir, né, de que você conseguiu, é os resultados que você tem. Então, quando você começar a ter resultados, essas pessoas que não acreditaram, né, vão passar a acreditar. Então, fica calmo, né? Principalmente se não for pessoas que você possa afastar, cara, espera, dá o seu melhor, que eu tenho certeza que com os resultados, né, quando os resultados forem vir, essas pessoas vão passar a acreditar, né? Agora, já mediante isso, Martini, né, essas pessoas, né, que deveriam acreditar em você, que não acreditavam, como é que tá a relação hoje, vendo tudo que já aconteceu, tudo que você já conquistou? eles não sabem. Eu não falo. Eu não falo. Que top. É, eu me afastei bastante. Não deixo de ir. Eu moro em Bauru, né? Bauru, interior de São Paulo. E eles moram em Pederneiras, que é uma cidade vizinha, que eu morei lá a minha vida inteira. Eu vou pra ver meu avô e minha avó. E assim, a cada 15, a cada um mês, eu me afastei completamente. Porque eu não me via mais no ambiente. Eu não me via mais ali. E assim, sempre eu chegava lá, sempre aquela coisinha chata, sabe? Aí eu queria vir embora. Aí eu falei, não, eu prefiro me resguardar, porque senão nunca vai dar certo. Que top. E foi isso que eu fiz. Eu Que me top. afastei de todo mundo. Cara, eu esqueci de falar. A única pessoa da minha família que confiou em mim, que sempre foi, que sempre foi uma mulher independente, nunca precisou de ninguém na vida, foi a irmã da minha avó. É, ela morreu em abril desse ano. Aí. Só que eu fui visitar ela no hospital. E aí ela falou, a minha avó estava lá junto, ela falou assim:
fica quieta, você não sabe o que que essa menina tá fazendo, deixa ela. Sabe assim, ela me defendeu. E eu sempre me vi muito nela, porque ela sempre foi atrás dos sonhos dela. E eu falo que hoje, se eu tô aqui, é que tem um dedinho dela junto. Que top, Porque cara. é meu maior espelho da vida, sem dúvida é ela, sabe. Cara, ai, Que top. tomar É, um gole de água. é bom ter esse sentimento de que tem alguém que gosta da gente a esse nível, né? A um ponto Sim, de nos defender para outra pessoa, né? É bom demais isso. Mas, Gabriela, vamos lá, né? Exemplo, a gente vamos. falou que você começou no início no final de 2024 ali, mas quando que, como afiliada, né, você começou a ter resultados expressivos, resultados reais? Em setembro do ano passado, 25, foi a minha primeira escala. Eu bati 40K, logo depois que eu parei toda a operação pra me cuidar, foi onde eu bati meus primeiros 40K. Então, Só que só pra galera entender, você começou no digital no final de 2024, mas só teve sim, resultados em, em setembro? setembro. Setembro, começou em setembro. Gente, mais uma vez, Eu não desisti, cara. É não desistir, é não desistir. E confiar em Deus. vocês estão entendendo pra galera nova? Eu sei que tem muita gente nova que nunca subiu uma campanha que tá me assistindo, que tá assistindo a gente, né? A Gabriela, hoje, ela já faturou mais de 200 mil reais, hoje, né? Sendo que ela começou no final de 2024, mas ela só foi ter resultados, né? Constante, cara, em setembro de 2025. Ou seja, mais de 9, 10 meses para ter resultados, né? Isso é normal? Cara, depende. Tem gente que às vezes na primeira semana faz venda, né? Sim, No primeiro mês, né? Mas o que a gente fala sobre resultado? Não é sobre eu fazer venda. Porque fazer venda hoje em dia, poxa, no Google é é fácil. extremamente fácil. Só botar dinheiro, vai vir a venda. Agora, será que a gente vai ter lucro naquilo ali? Então, o resultado que a gente está falando é de absorver alguma parte desse faturamento, né? Ou seja, de ter um lucro, né? Então, para a Sim, galera que é iniciante, entendam que é super normal. No primeiro mês ali, poxa, né, não deu muito certo, vou tentar no segundo, no terceiro, é normal, né? Agora, se não está dando certo, a frasezinha que a Gabriela falou, da Dori, continue a nadar. Cara, sim. só continua, né? Tem uma frase que eu gosto, né? Que a Suelen, que já veio aqui também no canal, fala, que ela fala assim, o que acontece se eu não desistir, né? Cara, essa frase tem Exato. que ecoar na sua mente, no seu coração. E, cara, até onde eu consigo ir? Queira ver isso. Queira ver o que vai acontecer se você não desistir, né? Uma das coisas que eu faço, né? Já fiz em muitos episódios aqui, não tem problema nenhum fazer de novo. Pega um caderninho, né? Isso aqui tá até rabiscado que minha filha vem pra cá, ela desenha tudo aqui. Que bonitinho. Pega um caderninho, cara, assim, ó, pequenininho. Tem nem caneta aqui, mas faz uma linha no meio. Uma linha no meio. Você vai fazer uma linha no meio, né? E o que você vai fazer? Presta bastante atenção. De um lado, esquerdo, por exemplo, você vai botar como tá a sua vida hoje. Ah, hoje eu, Ângelo, recebo tanto, moro na cidade X, no estado Y, tenho a casa X. E no lado direito, você vai colocar a sua vida realizada. Poxa, minha vida realizada, eu recebo 50 mil por mês e moro em Balneário Camboriú e tenho 3 filhos, 2 cachorros, 4 papagaios. Você vai botar do jeito que você, né, sonha, né? Que é aquele sonho que você fica feliz quando você acorda. Caramba, tava tendo um sonho tão gostoso. Então, você vai botar do lado Sim, direito, né? E você vai fazer de tudo para que isso aconteça. E sabe qual a conclusão que você vai chegar? Se o que você quer não acontecer, você vai notar que você já está vivendo a vida que deu errado, né? Ou seja, não tem motivos para você não tentar. Por isso, da frase da Dory, continue a nadar, né? sim, Continue a nadar 1 hora.
cara, tudo vai fazer sentido. Uma hora o resultado vai vir, mas o resultado só vai vir se você continuar a nadar. Pode ser até algo, né, que a gente trouxe, né, de algo, né, de um filme, mas, cara, é uma frase que faz total sentido. Né? E eu quero até pedir pra vocês, já estamos chegando a 40 minutos de call aqui. Cara, bote aqui nos comentários, continue a nadar, só pra eu saber que vocês estão ouvindo, só pra eu saber se vocês realmente estão se conectando com a gente, se vocês estão conectando com a história da Gabriela. Né? É uma história forte, passou por várias coisas, é uma história de superação, né? De resiliência, ou seja, se ela não tivesse tratado principalmente, né, dos detalhes, vamos dizer assim, né, mentais, né, ou seja, da mentalidade dela, ela não teria superado. Né? Então vocês que estão aí me assistindo, nos assistindo, e às vezes não conseguem, cara, de forma nenhuma fazer a coisa fluir, cara, acredite, tem alguma coisa, talvez inconscientemente, que esteja travando vocês, né? E como eu consigo achar esse detalhe, né? Cara, buscando ajuda, né? Eu já falei isso em outros episódios. Tá ruim? Pede ajuda, né? Tá ruim? Vai atrás de alguém que pode ajudar. A Gabriela foi atrás da Isabela Fan, que é mentora de mentalidade, né? Com certeza deve ter lido um bocado de livro, né? Então, galera, tá ruim, pede ajuda. Concorda, Gabriela? Concordo. Eu tenho, assim, eu carrego pra mim que se eu tivesse desistido, eu ia continuar na mesma. A Gabriela. Só que como eu não desisti, o que eu alcancei hoje, o que eu amadureci hoje, eu jamais estaria vivendo o que eu vivo hoje. Para Com mim certeza. é bem aquela imagem, né, que eu vejo que o pessoal sempre posta, né, do cara cavando. Faltando É isso, aquilo. né? Sim, sim, e é muito real, é muito real. E porque assim, ó, que nem eu falei que meus primeiros 40K veio em setembro. Aí tinha até, ai, eu não lembro que dia de outubro para pegar a placa, né, da segunda imersão. Ângelo, eu tava, desculpa, eu tava me lascando para lucro. Eu só queria a bendita placa de 50K. Só queria. Não tava nem sabendo. Foquei e fui. Foquei e fui. Não veio. Não veio. Começou, como sempre diz, né? Não era a hora, em primeiro lugar. E aí começou meus anúncios a serem todos reprovados por clickbait. E aí começa tudo de novo, né? Aquela sensação de impotência, que eu sou um fracasso, que eu realmente nunca vou ser ninguém. E aí eu parei de novo, me cuidei, voltei, fui na imersão, peguei minha placa de 10K e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é só sobre faturamento. A placa é linda. É linda, maravilhosa. Mas se você não tiver um lucro, se você não. De que adianta eu bater 1 milhão e ter R$ 0 de lucro? Não adianta Exato. nada, sabe? E eu sempre falo, minha válvula de escape quando eu tô é parar. Para essa operação. Uma semana, 2, para. Se Isso, cuida. isso é muito interessante, Gabriela, porque às vezes a gente tá cansado, né, de tudo e a gente desiste. Sim. E tá errado. Porque se eu tô cansado, eu não tenho que desistir. Se eu tô cansado, eu tenho que descansar, né? Ou seja, exatamente o que você fez. Cara, eu tô cansado, é muita coisa na minha cabeça e eu não consigo, o resultado não vem. Cara, tira uma semaninha de férias, né? 2 semanas, 1 mês. Depois você volta com tudo. Só não desiste, por favor. Tá entendendo? Recomece quantas vezes for necessário. Exato. Cara, você pode... Você tem noção? Se eu falasse assim, ó, Gabriela, você
vai fazer 1 milhão por mês. Mas pra isso você vai errar 1000 vezes. Cara, eu tenho certeza que tem pessoas que vão pensar no 1000 em vez de 1 milhão. Ou Sim, seja, independente de quantas vezes você for errar, continue a nadar. continue a nadar. Cara, isso vai virar meu bordão aqui. Continue a nadar, gostei. Mas, independente, cara, independente de quantas vezes a gente vai errar, e a gente vai errar muitas vezes. Cara, pra eu chegar no nível que eu tô hoje, eu quebrei dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Mas nunca desisti. Tive Sim. várias lojas, várias. Cara, e tudo tava errado. Mas hoje eu me encontrei no digital. Algo que eu gosto de fazer, né? Gosto de me comunicar com as pessoas, né? Consigo dar um conforto bem significativo pra minha família. Então, cara, continue a nadar. Continue a nadar. Gostei da frase, Gabriel. E é aquilo, né? Quem são o seu porquê e pra quem, Exato. né? No meu caso, é meu marido, minhas 3 gatas e meus sobrinhos, que são filhos dessas minhas amigas, que é o Caetano e a Cecília. Eles são meus porquês e meus pra quem. Que top. E, são essas coisas que dão força pra gente continuar. Nessa linha, seguindo esse negócio da mentalidade, é, quando eu bati os 40K, eu tava pouco me lascando pro lucro. Eu tava na imersão, né? Tava rodando uma campanha e eu tava parando. Eu pausava o anúncio porque começava a gastar o ROI. Foi bem, né? 880, não sabe o que faz. Cara, nesse dia na sexta-feira da imersão, teve o VIP do Ronaldo. Eu levei uma bronca de Dona Anne e de Dona Talita, que aquilo lá foi assim, foi o que eu precisava, sabe? Eh, Elas sempre souberam que eu era capaz. E elas sempre. Assim, eu tenho muito conhecimento. Eu tenho muito conhecimento. Só que não tava dando certo porque minha mentalidade era fraca. Simples. Voltei da imersão, acabei comprando outro curso de mentalidade. Ela chama Ingrid Campos. Quem passou para mim foi a Nicole Maciel, que a gente se conheceu no final de agosto para cá também, e a gente sempre se apoiou. E uma coisa eu aprendi ali nesse curso eu falo que foi minha virada de chave. Eu não quero, eu não, é fácil a gente querer as coisas. É muito fácil. Eu querer bater 1 milhão, eu querer, né? Mas quanto você está disposto para decidir que você quer alcançar isso? A partir do momento que eu decidi me tornar a Gabriela, que ia alcançar o resultado de 50 mil em 30 dias, e que eu ia realmente alcançar 50 mil em 30 dias, eu fiz 50 mil em 20. Top. É um negócio simples que fala, não, não é possível. Não é possível. Ah, eu quero. Tudo bem, a gente quer tanta coisa. Mas a partir do momento que você decidir por aquilo e saber que vai acontecer, sem ficar se preocupando com quanto tá gastando, eu falo que sempre parar de ficar contando a mesma história, sabe? Isso foi onde para de contar a mesma história. Ai, eu sou a Gabriela que bati 50K, aliás, que bati 40K e não consegui pegar minha placa Não, Se vitimizando. não se vitimize. Cara, nisso daí eu falo, foi foi o que eu precisava. A partir do momento que eu decidi o que eu queria e que eu ia conseguir, foi onde eu consegui. Você passou a acreditar. Pô, O segredo é sim. acreditar, né? Ô, Ângelo, eu nunca tinha feito mais de 5 vendas num dia.
Nunca. Nessa campanha que eu tava, né, que foi onde eu bati meus 60 mil, teve um dia, um sábado, gente, um sábado lindo. 8 vendas. Eu falei, puta que pariu, cara. Que sensacional. Sensacional. Bati meus primeiros 10K em um único dia. Que top, cara. Cara, na hora que você olha pra trás e vê tudo que você conquistou pra chegar até aqui, é lindo demais. Com É certeza. maravilhoso demais. E é uma coisa que eu sempre faço, né? Não importa quantas vendas venham, não importa. Eu comemoro como se fosse a primeira. E eu falo que eu tenho um ritual, né? É, hum, pode vir 50 vendas no mesmo dia. Eu vou ajoelhar e eu sempre falo: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória. Cara, não importa, não importa As quantas. pessoas não têm ideia, ô Gabriela, do poder da gratidão. Não, A não tem. gratidão abre portas onde não há parede, né? Uhum. E, é, É, e, e assim, tá? Eu não sou cristã, eu não sou católica, eu sou espírita. Só que eu carrego Deus e Jesus pra mim em tudo. Pra mim não importa a crença, a religião, Deus é Deus e sempre vai ser Deus. E depois que eu me apeguei, Ângelo, e me cuidei, e comecei a confiar em mim, o jogo virou. E virou gostoso. Sem sombra de dúvida. ô, Gabriela, com base nisso, né? Você falou que o jogo virou. De final de 2024 pra cá, qual foi o mês mais marcante em vendas pra você? Novembro e dezembro, que foi onde eu fiz meus 60 mil. Ó, e uma outra pergunta com base nessa, né? O que você acredita que foi o diferencial pra você atingir esses resultados? Eu confiar em mim, saber que eu sou capaz, decidir o que eu realmente queria da minha vida, networking e como a gente falou, o ambiente. Ai, Gabriela, mas você sempre esteve nesse ambiente, eu não tinha mentalidade. Eu não confiava que eu era capaz. Isso foi a minha virada de chave. Que top. É, às vezes, pra galera que tá nos assistindo, inclusive, gente, a gente já tá indo pra 50 minutos de call aqui com a Gabriela, hein? Então, poxa, deixa o like, deixa aqui os comentários. Na verdade, o comentário continue a nadar pra saber que você tá assistindo a gente, né? E segue a Gabriela no Instagram, tá bom? @martinecosta.eds. Se possível, manda uma mensagem pra ela. Se possível, tira um print, né? Daqui do YouTube e manda lá na DM dela no Instagram, né? Tenho certeza que ela vai ficar feliz, né? De ver o número de gente que tá conhecendo ela, conhecendo a história dela, né? E aproveita Sim. pra pegar um insightzinho lá com ela, né? Mas, Gabriela, nesse mercado, não só no mercado, mas na vida, né? Você passou por vários altos e baixos, né? No mercado também tem isso, relacionado a faturamento, relacionado à mentalidade, né? Tem dia que a gente vende muito, tem dia que não vende tão bem assim, tem dia que a nossa mentalidade tá lá em cima, a nossa frequência, né? Tem dia que a frequência tá lá embaixo, né? Como que hoje, você, Gabriela Martini Costa, né? Com base em tudo que você já viveu, com a experiência que você tem, como que você lida com esses altos e baixos? Olha, desde que eu comecei a cuidar da mentalidade, eu não tenho mais crise de ansiedade, tá? Que top, Então, acho que que esse top. é a principal chave. Cara, se deixar, eu fico no computador 24 horas. E a gente sempre quer ficar com o dedinho na campanha, né? Pô, não tá tendo venda, deixa eu fazer esse negócio aqui. F5, F5, Eu pego, F5. é, eu pego, saio do computador.
tchau e benção, vou ficar deitada, vou ler um livro, vou, sabe, desapegar. E quando você eu não sei, aqui pra mim, toda vez que eu desapego, parece que o negócio flui lindamente, maravilhosamente, sabe? É completamente diferente do que eu estar ali 24 horas na frente do ai meu Deus do céu, essa campanha não tá vendendo, o que que eu faço? Eu acho, Não, sai da frente do computador, vai dar uma volta, vai passear com o cachorro, com o gato, periquito, papagaio, qualquer coisa. eu acho legal isso, ô Gabriela, porque pelo menos comigo aqui, a maioria das vendas, né, que vem com mais intensidade em número, acontece justamente quando eu não estou trabalhando, né? Quando eu tô brincando com a minha filha, vendo um filme no shopping, enfim, é onde a venda vem com força, né? Vem, E vem de forma natural, né? Ou seja, a gente não tá ali. Cara, a campanha não rodou ainda. Refresh, F5 não rodou, não rodou. sim. Cara, Ai, deixa eu calma. aumentar o CPA aqui, deixa eu É, duplicar para ver o que vai acontecer. Não, eu fiz muito isso, muito, muito. Hoje não mais. a gente tem que entender que o resultado ele vai vir de forma natural, né? Claro que para que ele venha, tem todo um processo. Você tem que subir a campanha, não tem como você vender sem estar com a campanha, né? Sim, Ou seja, né? Tem um processo por trás disso, mas depois que você entende que você já fez a sua parte, cara, o Google vai fazer a dele, né? O Google ele vai entregar a sua campanha, né? Principalmente se você tá com sim. uma estratégia ali inteligente, ele vai entregar para a pessoa certa. Ah, mas tive um dia negativo. Não tem problema, o dia ruim faz parte. E o mais interessante é que o dia ruim nunca vai superar um dia bom, né? Ou seja, Não. no final do mês, a conta vai bater, a conta vai fechar. Acredita, né? Ô, Gabriela, e me tira uma outra dúvida, né? Hoje, né? Gabriela Martini, a afiliada que já fez mais de 200 mil reais em um ano, né? Afiliada que já não é mais, né, auxiliar de administrativa. Graças a Como que é Deus. a sensação de você... Ah, hoje eu tô 100% no digital. Cara, é uma sensação maravilhosa. É a tua empresa, né? Você não tem que responder ninguém, você não tem que pedir para ir no banheiro, né? Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você trabalha quantas horas você quer. Se você não tá bem hoje, você não vai trabalhar. Eu acho que não tem sensação melhor que essa. De você a gente sempre se matou trabalhando pelos outros. Exato. A gente pode se matar trabalhando para nós mesmos. E a gente pode também, como diz a Isa, cuidar do nosso faturamento. O cuidar do nosso faturamento é cuidar da gente. E quando você começa a entender que isso é necessário, você vê a vida, você vê o digital, você vê as coisas fluindo de outra forma. Com certeza. Eu Cuidar, levo muito isso. cuidar do faturamento, né? Eu entendo. Exemplo, eu sempre tive uma dificuldade em ler livros, né? Nunca foi muito a minha praia. Sempre gostei Eu também de, não, viu? sempre gostei de ouvir, né? Ah, exemplo, eu tenho vários livros aqui, já li, né? Mas quando eu quero, vamos dizer, reler, eu vou e boto o audiobook, né? Eu acho que até por causa do detalhe que nós temos, né? Eu consigo Sim. aprender mais fácil se eu ouvir alguém falando para mim, né? Então, é uma das coisas, né, que eu tenho feito para ser uma pessoa melhor, né? E eu quero um dia ser algo, ou melhor, eu tento ser uma pessoa intelectual. O que é uma pessoa intelectual? É uma pessoa que cuida do corpo, da alma e do espírito, né? Ou seja, Sim. não tem como, né, eu ser uma pessoa intelectual se algum desses três pontos estiver faltando, né? Ou seja, só trazendo para o nosso nicho aqui, não adianta você, pô, fazer muita grana, mas, pô, é o cara sedentário, que não sai do computador, que não anda, que não faz nada, não faz um exercício físico, né? Que não lê um livro para ali, ó, alimentar a sua mente. Ou seja, a gente tem que Sim. trabalhar esse triângulo, né? E quando a Isa lá, ela fala sobre cuidar do faturamento, é isso. É eu entender que a empresa sou eu. E eu tenho que estar bem para administrar a minha empresa. Tá entendendo? Exatamente. Concorda? Sim, sim, sem dúvida.
Ô, Gabi, e me tira uma outra dúvida, né? O que mudou na sua vida depois que... Hoje, né? Qual era a diferença da Gabriela de 2023, de 24 para a Gabriela de hoje? Janeiro de 2026. A questão, né, de amadurecer, de não ter crise de ansiedade, é o maior alívio da minha vida. Porque eu vivia à base de crise de ansiedade e Rivotril. Isso eu não desejo pra ninguém. E quando eu entendi, né, que eu falo que foi quando eu cuidei da minha mentalidade, e desde então eu não tenho mais nenhuma crise de ansiedade, eu realmente não tenho mais nenhuma crise de ansiedade. Que legal, cara. Essa questão, né, que eu falei de ter me afastado de bastante gente e perceber quem que realmente tá do seu lado, isso me fez abrir muitos olhos. Antes eu sempre fui de falar muito, né, e ainda sou. E aquele tipo de pessoa que sempre foi amiga de todo mundo, sabe. Sim. Hoje não. Quem esteve e está do meu lado, eu falo que são os escolhidos, porque diminuiu muito a lista. Eu não duvido nada. E assim, eu antes, eu e meu marido, a gente sempre: "Ai, vamos sair, chama tal, fulano, fulano, fulano". Eu e ele hoje. É nossa paz, é nosso momento. A gente conseguiu entender que pra gente fazer as coisas, pra gente ser feliz, não precisa de mais ninguém. E é isso que eu levo, assim, sabe. Que top. Gabi, me tira... Ah, um outro detalhe, rapidão, outro Tá, detalhe, parar de reclamar. Isso foi a maior mudança da Gabriela também. Quando você para de reclamar, as coisas começam a acontecer. exato. Isso foi um aprendizado grande que eu tive também. Em vez de a gente dizer coisas, né, positivas, né, tem vários, vamos dizer assim, várias... Não é bem frase que eu quero dizer, mas que a gente atrai aquilo que a gente fala, né? Ou seja, a nossa palavra ela tem um Sim, poder extremamente grande, né? E às vezes, em vez de a gente falar coisas boas para atrair coisas boas, né? A gente fala que, poxa, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, eu sou burro e eu sou ruim. Cara, você de fato vai ser tudo isso que você tá falando. E o contrário também é exatamente. verdade, né? Não, eu vou conseguir, esse mês vai ser melhor, esse mês eu vou conhecer novas pessoas, esse mês, né, eu vou ter um faturamento melhor, um lucro maior, Cara, tudo isso também é verdade, né? Os dois extremos são verdade. E o que tá no Sim, meio é justamente o que você fala, né? Ou seja, cuidado com as coisas que você vem falando sobre você, que você vem falando sobre a sua família, né? Cara, cuidado com as coisas que você vem falando. Que uma vez que sai daqui, já era, não volta. Tá entendendo? não. Mas, gente, ó, 1 hora de call aqui com a Gabriela já, né? Mais uma vez, pelo amor de Deus, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, né? A gente tá caminhando pro finalzinho da entrevista, né? Ainda tem algumas perguntinhas que eu quero fazer pra Gabi, mas, né, desde já, cara, é de graça. Se inscreve no canal, né? Olha só a história da Gabriela, tudo que ela teve que passar para hoje ela tá aqui contando, abrindo a história dela, né, para todos vocês, né? Então, por amor ao próximo, cara, se inscreve no canal, deixa o like, deixa a frase aqui, continue a nadar, que eu gostei dessa frase. Deixa a frase aqui, tá Bordão bom? da vida. Eu vou trocar o pelo amor de Deus pelo continue a nadar. Sim. Mas, Gabi, vamos lá. Estamos indo pro final do nosso vídeo já, né? Mais de 1 hora que a gente tá trocando uma conversa bem sadia, bem feliz. Tô muito feliz, de fato, de ter, né, te trago aqui no canal, né? Agradecer depois a algumas pessoas que trouxeram o teu nome até mim. Uma delas foi a Anne, né? Brigadão, Anne. Mas, né, vamos entrar num ponto agora onde a gente consegue ajudar algumas outras pessoas, né, que talvez estejam começando ou queira começar. Ou seja, pessoas que estão aqui nos ouvindo, que ouviram a sua história, se identificou e que através disso começaram no digital, né? Mas para isso, eu quero que você me responda uma pergunta, né? Hoje,
A Gabriela Martini, que já faturou mais de 200 mil reais, que já viveu vários altos e baixos na vida, né? Se você tivesse que recomeçar do zero, o que você faria? Como é que você, né, indicaria para alguém começar do zero hoje? Cara, nesse final de ano aqui, como eu comecei a Prostart lá em junho, junho, julho, eu parei aquele tempo e aí eu voltei. Hoje, sem dúvida, sim, eu indico começar por uma mentoria nível Prostart. Prostart, não só Prostart, o curso do Ronaldo também, mas eu aprendi muita coisa além do que eu já sabia. Não é pitch, tá? Mas é que realmente o curso da Anne me ajudou muito, muito mesmo. E, e lá, eu falo, quando eu comecei, né, a gente é novo, é tudo novo, a questão do topo, de tudo, né? E eu falo, eu até falei pra Anne esses dias, cara, é incrível porque ela consegue entregar tudo mastigado. Sabe assim? Você consegue entender, sabe? E realmente eu acho que se eu fosse começar hoje, eu começaria pelo curso dela, sem sombra de dúvida. Pessoal, se vocês querem alguém que vai te dar bronca quando vocês precisam, né? Sim. Cara, a Anne, ela é extraordinária, né? Ela é o tipo de pessoa que, pro teu bem, ela vai puxar a tua orelha, né? Se tiver errado, ela vai puxar a tua orelha, né? Eu sei que você tá assistindo, tá, Anne? Eu sei que você tá E ó, assistindo. se não fosse os puxões de orelha dela, eu não estaria onde eu tô hoje, tá? Porque as broncas dela e da Thalita, ninguém quer, viu? Ninguém quer, não. Mas são broncas que elevam o nosso nível, né? Por isso que a gente Sim, tá fazendo essa brincadeira aqui. Mas, galera, são duas pessoas, né? Eu posso também até deixar o Instagram delas aqui embaixo para vocês conhecerem. São duas pessoas extraordinárias que, se vocês conseguirem, não por interesse, tá bom? Mas conseguirem fazer parte do ambiente delas, vocês com certeza absoluta, né? Vão ter um faturamento extraordinário, né? Então, fiquem perto, mais uma vez, ambiente, fiquem perto de pessoas que já estão, né, ou também querem chegar aonde você quer, aonde você sonha, né? Gabi, cara, estou extremamente feliz de ter, né, te trago aqui no canal, de ter dado essa oportunidade para você contar a sua história pra galera, né? É uma história realmente de resiliência, né? Ou seja, você teve que passar várias e várias situações, vários altos e baixos para poder chegar onde você está hoje, né? Então, de coração, sim. muito obrigado, né? A gente, antes de finalizar o nosso vídeo, quero lembrar para vocês que assim que acabar aqui, a gente vai pro nosso pós-call lá dentro da QFI com a Gabriela, né? Ou seja, lá dentro a gente vai ver um pouco mais da operação, né? De alguém que já faturou mais de 200 mil reais como afiliado, né? Então, vão ter alguns insights, né? Algumas dicas, né? Para vocês fazer, né? Outras dicas para vocês, olha, não faz isso, porque isso aqui não, né, não tá mais funcionando. Então, se vocês querem aprender a mais, quer ter um conteúdo a mais, um pouco mais aprofundado sobre, né, o tema afiliado, principalmente topo de funil, então, né, que é o que a Gabi vem fazendo, cara, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem ali os planos para vocês serem membros, né, do canal do Pode Ferrar Rico Podcast, né? É uma assinatura bem baratinha, mas vocês vão, a partir daí, ter acesso a um conteúdo extraordinário, né? E tenho vários depoimentos de várias pessoas que só com o conteúdo que tem ali já conseguiu fazer 10, 15, 20 mil reais de boa, né? Porque de fato é um conteúdo de muito valor, né? Gabriela, cara, eu quero mais uma vez te agradecer, né? Por separar um tempinho do seu tempo aí, né? Depois manda um abraço lá pro Fofo, né? Fefo. Fefo, manda um abraço lá pro Fefo, Felipe. né? Pode deixar. E quero deixar as portas do canal abertas aqui para quando você quiser voltar uma outra hora, né? Com as suas plaquinhas, as suas conquistas, né? Ou com uma novidade sobre o mercado digital que você queira compartilhar com a galera, né? Você pode ficar bem tranquilo que o Pode Fica Rico Podcast sempre estará de portas abertas aqui para você, beleza? Beleza. Eu que agradeço, Ângelo. Obrigada pelo convite. Realizei um sonho meu desde quando eu comecei no digital.
de participar de um podcast. E isso é impagável. É, é surreal. E é engraçado, né? Porque a gente sempre acha que nunca vai conseguir. Quando você me mandou a mensagem, eu falei, mentira, gente, não é possível. Eu, Gabriela. Falei, não. Ai, mas é incrível. É incrível ver que todo esforço que a gente faz vale muito a pena. Com Muito a pena certeza. mesmo. No final, tudo faz sentido, né? Tudo de ruim que a Sim, gente viveu, por mais que tenha sido algo ruim, formou quem nós somos hoje, né? sem Então, dúvida. agradeça também por aquilo que você já passou, por mais que você não tenha gostado muito, né? Se você tá aqui hoje, né? Principalmente assistindo a gente, né? Significa que aquilo lá te trouxe até aqui, né? Agora, você tem que fazer isso daqui te levar até onde você quer, né? Gabriela, mais uma Próximo vez, muito nível. obrigado. Galera, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no pós-call com a Martino Costa. Tamo junto e até lá. Tchau, tchau. Valeu, galera.